Senhores telespectadores, esta terra que está na nossa frente é a vila de São Bartolomeu de Messines. Toda a gente sabe que Messines é no Algarve, fica aqui no Barrocal. O Barrocal é aquela faixa que fica entre a praia e a serra. Eu venho aqui porque hoje queria contar uma história que eu acho que ainda hoje é emocionante. A história de um homem que viveu e morreu no século XIX, chamava-se José Joaquim de Sousa Reis, mas este nome hoje está esquecido. José Joaquim de Sousa Reis. Foi a mulher que pôs logo o alcunha quando casaram, ainda se namoravam, já ela lhe pôs o alcunha. Não chamava Zé nem Joaquim, chamava-lhe Remexido, o Remexido. O Remexido andou no seminário, recebeu ordens menores e quando fez 20 anos, exatamente quando fez 20 anos, porque ele nasce em 1796, já houve a Revolução Francesa, mas a Europa, Portugal, ainda está em paz. Ele nasceu em Estombar. Ele não era rico, mas também não se pode dizer que era pobre. Era assim um pequeno agricultor, até tinha um tio que era padre, isso era importante, teve um tio que era padre. Quando fez 14 anos, o tio conseguiu metê-lo no seminário de Faro. Ora bem, nessa altura o seminário de Faro era uma casa muito importante. Era bispo de Faro, o Dom Francisco de Avelar, um grande prelado. Faro deve muito a esse bispo. Ele tinha um seminário modelo com muito bons professores e o nosso rapazinho estuda em Faro durante 6 anos. Era um bom estudante, aprende bem o latim, aprende bem a teologia e aos 20 anos o senhor bispo até lhe deu, ele aos 20 anos já recebeu ordens menores, portanto já era padre, já era o senhor Padre José. E o senhor bispo gostava do rapaz, que era vivo, falava, e deu-lhe licença para vir aqui a Messines. Havia aqui uma festa, olha, nesta igreja, estou a falar junto da igreja da Senhora da Saúde. Pois bem, deu licença ao rapaz para vir aqui pregar o sermão da festa. Eu imagino a emoção dele, o primeiro sermão da sua vida, porque eu também na minha vida, e também muito novo, fiz o meu primeiro sermão. Eu tinha 14 ou 15 anos e falei pela primeira vez na Sociedade de Geografia. Estava lá o Almirante A. Coutinho, estava o Presidente da Sociedade, que era o Conde Penha Garcia, e recordo-me de tudo isso com imensa emoção. Portanto, penso, o José Joaquim de Sousa Reis, com que emoção subiu ao púlpito daquela igreja para falar, anunciar o nome de Deus. Bom, mas ele era um rapaz com o sangue na guerra. As raparigas aqui de Messines são muito bonitas e na assistência estava uma moça jovem com uns grandes olhos, olhava extasiada para aquele padre, e o padre estava todo cheio de Deus, mas é claro, mesmo cheio de Deus, pôs os olhos naquela rapariga, ela chamava-se Maria Clara. Aí começa um amor maior que tudo. E aí o nosso padre José Joaquim vai ter com o tio, tio, por amor de Deus, arranja lá isso. E vem o tio dele, que era prior em Alcantarilha, mas tinha muita influência, era um padre influente. Lá conseguiu que o bispo, enfim, dispensasse os votos que ele já tinha feito e ele casa com a Maria Clara e vem aqui viver para esta. E lá está a casa em que ele viveu. Eu tenho a certeza de que é aquela, porque ainda hoje chamam aquilo a Rua do Remexido. Enfim, e está ligada à memória do Remexido. Custou um bocado a convencer o bispo a tirar as ordens ao rapaz, a deixá-lo casar pela Santa Amada Igreja, casar como deve ser, mas tudo isso acontece em 1818, vem para aqui, a mulher era, enfim, não era rica também, mas tinha uns tios que até eram desembargadores, era assim uma gente já classe média, e ele vem para aqui e vive aqui os melhores 10 anos da sua vida. A década feliz de 1818 a 1828.
toma conta de umas terras que não são dele, mas é ele quem as administra. É ele quem arrecada os impostos, imaginem, é o arrecada os impostos e o dízimo da igreja, portanto ele vive bem e é um homem de quem toda a gente gosta. Aliás, ele fez muito aqui pela terra, muito, muito. Tinha já influência para conseguir que fizessem um decreto que deu aqui a Messines 3 coisas que Messines não tinha. 3 coisas. Primeiro, uma feira. A Feira da Senhora da Saúde. Ainda hoje se faz a feira que o Remexido criou. Todo este terreno daqui até lá abaixo era a feira. Essa feira foi criada a pedido do Remexido. Fez também um forno público. Forno público, também lá está a travessa do forno. E a casa onde estava o forno. Era o forno onde toda a gente podia ir cozer o seu pão. E uma terceira coisa que era importante. Ele fez uma escola, a primeira escola, uma escola pública, uma escola onde toda a gente pudesse aprender. E reparem a importância de um homem, é um homem muito jovem, um homem de 20 e tal anos, mas conseguiu o forno público, a feira e a escola. E vivia, estava muito considerado, até que de repente vem a guerra. A guerra não é uma guerra com nenhum país estrangeiro, não. Não, é uma guerra entre os portugueses. É uma guerra civil. A situação é esta. No ano de 1826, morre o rei. Bem, é o velho rei, é o Dom João VI, é um bom homem, um homem pacato, que não gosta de grandes confusões. Devo dizer que morre um pouco misteriosamente. Ele comeu uma laranja e a laranja era como se tivesse veneno. Morreu. Ultimamente exumaram os restos mortais e viu-se que estava cheio de arsénico. Portanto, o rei morreu porque o mataram. Bom, morre o rei, quem é que deve herdar o trono? O rei tinha um filho, o filho mais velho, o príncipe Dom Pedro, e tinha outro filho varão, Dom Miguel. Além disso tinha filhas. Bom, mas nessa altura os filhos é que herdavam, as filhas não. Portanto, o problema põe-se todo. Quem é que deve herdar o trono? Dom Pedro, que é o mais velho, ou Dom Miguel, que é o mais novo? Portanto, há 2 candidatos e há um país dividido, porque isto passa-se em 1826, portanto, quase 30 anos depois da Revolução Francesa. Nessa altura já Portugal está muito dividido. Há muita gente que é pelas ideias novas. Pensam que quem é soberano é o povo. Deve haver uma Constituição. O rei não é absoluto. É preciso acabar com o feudalismo. É preciso andar para a frente. É preciso ser europeu. Mas também há muita gente, e é a maioria da gente, a maioria, pensam, não, nós temos que respeitar o trono e o altar, a doutrina, o passado, a tradição, não há nada que valha isso. Vamos manter nada disto de revoluções, novidades, constituições, esta coisa horrorosa de cortar a cabeça ao rei, nada disso. Nós somos pela tradição. Nós somos pelo trono e, sobretudo, pelo altar, pela região das 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, são as 2 metades do país. Portanto, uma metade conservadora, que pretende manter a ordem absolutista e antiga, uma metade progressista, europeia, que pretende mudar. Dessas 2 metades, os 2 pretendentes, devo-vos dizer, Dom Miguel, que estava cá, escolhe a metade maior, põe-se à frente da metade conservadora, da metade absolutista. Dom Pedro estava no Brasil, e é claro, e ficou com a outra metade, com a metade progressista, com a metade europeia. Além disso, acontece que o Dom Pedro estava no Brasil, mas já se tinha proclamado imperador do Brasil.
E não, ele não podia ser ao mesmo tempo imperador do Brasil e rei de Portugal, porque os brasileiros não aceitavam isso. Então, se agora o rei voltasse a ser o mesmo, lá perdiam os brasileiros a independência. Isso não podia ser. Portanto, Dom Pedro é o obrigado a dizer: eu aceito, sou o rei de Portugal, mas abdico os meus poderes nesta minha filha, Dona Maria da Glória, que era uma menina com 11 anos. Ela é que fica a rainha de Portugal. Esta é que é a rainha. É claro, para evitar guerras, disse, a rainha vai casar com o tio Miguel, quando tiver idade para isso, claro, e o Miguel, o meu irmão Miguel, fica regente de Portugal. E assim se faz a paz. Isto foi em 1826, mas o Dom Miguel, em 1828, 2 anos depois, diz que não está disposto a casar com a sobrinha, não está disposto a cumprir as ordens do irmão, e é recebido em triunfo pelas grandes massas populares, pelo clero, pela grande maioria da fidalguia, e é aclamado rei absoluto. Então fica este pequeno país com 2 reis, com o senhor Dom Miguel, rei absoluto, e com a senhora Dona Maria, a menina que estava no Brasil, que o pai manda depois para Londres, manda para Paris, e o país divide-se. Os partidários da rainha Dona Maria são os constitucionalistas e os partidários do rei Dom Miguel são os realistas. É essa guerra que chega aqui ao Algarve. Eu continuo em Messines, julgo que vem uma casa atrás de mim, uma casa com um telhado triangular e com as molduras das janelas pintadas a vermelho. Era aquela a casa do Remexido. Ele vivia ali quando, em 1832, desembarcam em Cacela as tropas liberais. Nessa altura, o governador-geral do Algarve é o general Visconde de Molelos. Tinha um exército grande, mas mal desembarcam os liberais. Ele foge. A posição dos absolutistas na guerra é sempre a fugir. Embora tivessem muito mais soldados que os constitucionais. Simplesmente tinham mais soldados, mas tinham menos fé. Eles não acreditavam naquilo porque se batiam. Os outros eram poucos, mas acreditavam. Portanto, desembarca lá o Duque da Terceira em Cacela e o Barão de Molelos foge e vai se esconder em Almodóvar, já lá no Alentejo. Mas dá ordem ao Remexido. O Remexido era oficial de ordenanças, isso era a mobilização civil. As ordenanças era a gente da terra, toda a gente era mobilizada. E ele diz-lhe: tu ficas aqui nas serras a olhar lá para baixo a ver as tropas, o que é que fazem os liberais. Se eles se aproximarem daqui, vens-me prevenir. Bom, e é assim que, precisamente em 1832, o José Joaquim de Sousa Reis sai aqui da sua casa, da companhia da sua mulher e dos muitos filhos que tinha, e vai para a serra, obedecendo às ordens do general Visconde de Molelos. E começa, enfim, a guerrilha, porque claro, ele está lá, mas o Algarve está já ocupado de tropas liberais. Ele tenta recuperar várias terras, vai, por exemplo, a Albufeira e obriga a aclamar outra vez o rei Dom Miguel, mas nesses encontros são sangrentos, são brutais. Olha, no caso da Albufeira, eu não sei bem o que se passou, porque os miguelistas dizem que o Remexido só mandou matar 34. Os constitucionais dizem que não foram 34, que foram 77. De qualquer maneira, é uma sangueira. Quem era liberal era fuzilado. No tempo dos liberais, quem era miguelista era fuzilado. Isto é a guerra. A guerra não perdoa a ninguém. Bom, o nosso Remexido vai para a serra e lá anda, enfim, é o 32, 33, 34. Em 34 acaba a guerra com a Convenção de Evramonte, em que os vencedores, que são os liberais, prometem perdoar
todos os atos feitos até aí pelos miguelistas. E, portanto, passa a haver uma paz, todos os portugueses são unidos, somos todos portugueses, ninguém vai ser perseguido. Bom, e o Remexido julga que é a altura de voltar a casa, de voltar àquela casa onde tem a mulher e os filhos, mas começam-lhe a dizer que os homens da guerrilha que se apresentam são mortos. Pior, o general comandante do Algarve, no tempo dos miguelistas, que era o Marechal de Campo Cabreira, apresenta-se à prisão e é morto brutalmente na prisão. Bom, ele aí chega a mandar um filho, o segundo filho, olha, vai apresentar-te, mas vai desconfiado. Chegou lá, deram-lhe muita pancada e depois disseram, agora mudas daqui para a cadeia de não sei onde. Era assim, eles mandavam mudar de cadeia e era quando se mudava de cadeia que os matavam. O filho fugiu e foi-lhe dizer, olha, o que se passa é isto. E o Remexido diz, bom, então não me entrego. Então ele fica na Serra, senhor das Serras, e aí vive os anos de 34, 35, 36, 37, até julho de 38. Reúnem contra ele grandes forças, toda a Serra está em pé de guerra, há canhões, há artilharia, mas o Remexido com uma habilidade enorme, comandando um grupo de guerrilheiros, ele chegou a ter 400 homens sob as suas ordens, movendo-se daqui para ali, escapa sempre, até que chegou o dia de não poder escapar. Eu vou-lhes contar como isso foi. O comandante das tropas recebeu a notícia do que o Remexido estava num certo ponto, ali nas serras, perto do Barranco Velho, e prepararam-se várias colunas, e uma de leste, outra do oeste, outra do sul, outra do norte, encaminharam-se ao mesmo tempo para a serrania onde estava o Remexido. Houve um combate, os guerrilheiros bateram-se com muita valentia, morreram ali 62, e o próprio Remexido, a certa altura, vê avançar para ele um oficial, ele tem uma clavina, como ele diz, desfecha uma vez, mas o tiro falha, segunda vez, terceira vez, quando aquilo não presta, deita a carabina fora, mas nesta altura o capitão prende-o e trá-lo, o capitão Cabral, trá-lo preso, entrega ao coronel, o coronel Fontoura, e o coronel resolve levá-lo preso até São Bartolomeu de Messines, que é a terra onde estivemos há bocadinho, e era a terra onde estava o general, comandante da divisão, que era o general Barão da Ponte Santa Maria. Bem, era um homem ilustre no liberalismo. Bem, o Fontoura cometeu, enfim, acho, a falta de elegância de levar o Remexido amarrado, com as mãos amarradas, claro, montado num burro, um burro esquelético, um burro miserável, e rodeado por mais de 1000 soldados de cavalaria, de infantaria, com as bandeiras ao vento, com as bandas a tocar o hino da carta. Bom, ele chega assim, é assim que ele o apresenta ao general, e o Remexido, ao falar com o general, faz este comentário: até parece que eu sou o Napoleão. Tanta gente para me prender, mas eu não sou o Napoleão. O Napoleão era imperador da Europa e eu só mandava em 18 léguas de terra. Bom, o general tratou com cortesia, tratando sempre por vossa mercê, e aponta pelas janelas, havia já muito povo que se tinha junto para ver chegar o Remexido, e diz, mas não, a vossa mercê não vê este povo todo que está aqui a dar morras e a falar contra si? E o Remexido respondeu-lhe, vejo, sabe que se não fosse eu que viesse preso, mas fosse o senhor, era o mesmo povo e estava a dar os mesmos morras. O povo é sempre assim. A conversa é uma conversa impressionante. Dali trazem-no para Faro, e eu estou nesta altura a falar, já viram, numa sala grande, é o Salão Nobre da Misericórdia de Faro. Foi neste salão
que se fez o julgamento do Remexido. Ele é preso no dia 28 de julho de 1838 e o julgamento faz-se aqui no dia 1 de agosto, portanto 3 dias depois. O júri estava aqui, naquela cadeira sentava-se o presidente do tribunal, que era o general Barão da Ponte de Santa Maria, o general comandante do exército. Estavam aqui os membros do júri, eram os oficiais que eu tinha aprisionado. Logo ao lado direito do general estava o coronel Fontoura, aqui estava o capitão Cabral, enfim, estavam aqui os membros do júri, e é acusado, e o general pergunta-lhe, o senhor fez estes crimes assim, 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 e ele respondeu-lhe, eu sempre pensei que a principal virtude de um homem é a obediência, e eu limitei-me a obedecer às ordens que os meus superiores me deram. Ele mantém sempre uma dignidade extraordinária. Quando a essa altura lhe dizem, mas bem, veja, isto acabou tudo numa tragédia, e ele dá esta resposta. Sabe, senhor general, hoje os homens fazem todos o papel de cómicos. Nessa altura a palavra cómico quer dizer ator. Cómicos é atores de teatro, ator de teatro. Nós fazemos todos o papel de cómicos. Temos um papel a representar. Entramos no palco, dizemos o nosso papel e saímos por uma porta. O meu papel acabou. Bom, tudo isto impressiona, realmente. Bom, então, retire-se. Dentro de momentos, o tribunal vai-lhe comunicar a sentença. Ele retirou-se, por uma porta qualquer, e um quarto de hora depois, leram-lhe a sentença, que era a que não podia deixar de ser, claro, condenado a ser passado pelas armas no prazo de 24 horas. E assim foi. Eu até li vários livros sobre o Remexido. Ficou a lenda de que um bom advogado aqui de Faro ainda correu a Lisboa, foi à rainha, obteve o perdão, o indulto, correu, mas chegou com umas horas de atraso. Tudo isso é mentira, porque em 1838, de ir aqui de Faro a Lisboa, eram vários dias de viagem, não havia telégrafo, não havia estrada, não havia diligências. Portanto, ele não podia ter ido a Lisboa. Até a história, quando chegou ali, não sei onde, ainda mandou um telegrama a dizer, traga o indulto. Como é que ele podia ser o telegrama se só houve telégrafo em Portugal depois do Fontes em 1855? Portanto, mais de 12 anos depois. Isto são os pormenores que a lenda acrescenta. O que é verdade é que ele daqui recolhe um oratório aqui também, aqui na Misericórdia, passa a noite a escrever aquilo em que acredita. E ele acredita aquilo que lhe ensinaram no seminário. As últimas palavras dele são um ato de fé. Ele acredita sem vacilar em tudo quanto lhe ensinaram no seminário. E termina, é nisto que eu acredito. Nesta fé vou morrer e nesta fé me espero salvar. A figura do Remexido continua hoje a despertar muita curiosidade e é interpretado por uns como um herói romântico, por outros como um perigoso salteador. Saem muitos livros, cada qual toma a sua posição. Dos vários que li, o mais bem informado e o mais imparcial é este, A Guerrilha do Remexido, da autoria de António do Canto Machado e de António Monteiro Cardoso, e realmente é um livro muito bem informado. E eu, no próprio programa, no título, perguntei: o Remexido, herói ou bandido? E naturalmente o senhor telespectador julga que eu vou dar essa resposta. Não vou. As coisas não são assim tão simples. Não são ou preto ou branco, ou bom ou mau. Não. São e. Foi um herói e foi um bandido. Foi tudo. Tudo depende das circunstâncias em que viveu. Se ele tem vencido,
hoje teria monumentos em tudo quanto é Portugal. Remexido é uma figura vítima dos ódios do seu tempo. É um homem que a guerra fez, e a guerra só faz coisas más. Mas também é um homem que toda a vida foi fiel aos seus ideais. É um homem que no seminário aprendeu uma coisa. Esses ideais interiorizou-os e foi-lhes fiel durante a vida inteira. Para mim, o Remexido, bom ou mau, é uma lição. É um homem que toda a vida viveu e soube morrer por aquilo em que acreditava.